Olá, tudo bem? Vou dar aqui a continuidade no seminário de Biofísica da Audição e falar um pouco da parte do processo físico que ocorre no processo de audição. Não tem como a gente falar de audição sem falar de som. Então vamos lá. Vamos iniciar falando do som. O som é tudo que pode ser percebido através da audição. A característica dele é que ele é propagado através de ondas, né? Ondas essas do tipo mecânica, ondas mecânicas. E essas ondas precisam de um meio para se propagar. Então vamos conhecer agora um pouquinho a estrutura dessa onda. A onda mecânica, ela é formada, né? A onda sonora, ela é formada nesse modelinho aí que vocês estão vendo, né? Esse é o formato dela, como se fosse realmente uma onda do mar, onde a sua parte mais alta a gente chama de crista, a parte mais baixa a gente chama de vale, né? E essa linha que divide ela no meio, ela é denominada de ponto de equilíbrio. E o espaço entre o ponto de equilíbrio e o vale ou ponto de equilíbrio e a crista, né, essa distância que fica entre o ponto de equilíbrio e esses dois outros pontos, a gente chama isso de amplitude, essa distância. E a distância entre a ponta de uma crista a outra crista, a gente chama de lambda. E se dá o mesmo nome da distância de um vale para outro. E essa onda, ela vai ter uma certa velocidade, que corresponde à distância que o tempo... Pelo que o tempo é a energia que a energia percorre, né? O tempo em que a energia vai percorrer essa onda. Com isso, a gente pode dizer que a velocidade ela vai ser igual à distância sobre o tempo, ou seja, a lambda, né, sobre o tempo que é gasto para percorrer essa lambda. Então, chamamos a distância de lambda e o tempo de período. E aí vamos ter uma equação. E como estamos falando de onda sonora, também temos que falar de frequência. Agora vamos falar um pouquinho sobre frequência, né? A frequência nada mais é do que o número de eventos que pode ocorrer em um determinado tempo. No caso aqui nós estamos falando sobre número de ondas, né? Então é o número de ondas que podem ocorrer em um segundo, que é o tempo em que a gente mede as ondas, é no tempo de um segundo. E o número de ondas em um segundo ele é calculado em hertz, né, que é representado pelas letrinhas H e Z. No caso de nós humanos, o nosso sistema auditivo ele só consegue captar ondas sonoras na frequência de 20 até 20 mil hertz. Só nessa frequência que o nosso ouvido consegue captar essas ondas. Então agora eu vou explicar como ocorre esse processo, né, o processo da audição, né. Nós temos a orelha externa, né, e ela é subdividida em um pavilhão articular. Esse pavilhão articular é o que nós conhecemos mesmo, que a gente chama de orelha, né, essa parte mais externa, que a gente chama de orelha. E esse conjunto ele forma o chamado ouvido externo e a sua função é direcionar, né, as ondas sonoras recebidas. Quando esses sons eles são captados pelo meato acústico externo, eles se propagam até o tímpano. Na membrana timpânica há fibras de colágeno em sua composição. Essas fibras garantem a elasticidade necessária para a vibração dos sons, conforme a intensidade ou a frequência recebida. Lá na orelha média, que é formada pela face interna da membrana tímpana, os ossículos do ouvido, que é o martelo, o bigorna e o estribo, e os dois pequenos músculos responsáveis pelos movimentos dessa porção do ouvido, todo esse mecanismo ele é controlado minuciosamente pelos nervos do cérebro e também pelo cerebelo, né, que é responsável pela manutenção do equilíbrio do nosso corpo. E para se processar a audição, essa membrana timpânica ela transmite vibrações para o martelo, que as envia direto para a bigorna, que por último conduz para o último ossículo, que é o estribo,
E ao passar por essa cadeia, chamada de cadeia tímpano-ossicular, o som ele é amplificado e se torna audível. E todo esse processo ocorre por controle neural e ocorre em frações de segundos. Agora vamos para a orelha interna, né? Ela fica localizada bem junto ao nosso osso temporal e tem duas importantes partes em sua composição, que é a cóclea e o aparelho vestibular. A cóclea ela participa da condução do som ao se comunicar com a porção média do pavilhão auditivo e com o estribo. E logo, essa parte inferior tem função estritamente auditiva. Já na porção superior, onde o aparelho vestibular se localiza, também existem os canais semicirculares, por onde o líquido coclear ele circula, né? O sacro e o utrículo, né? Juntas essas estruturas, ela compõe o chamado sistema vestibular. E a função desse sistema é muito importante para o equilíbrio corporal. Então, recapitulando. O processo auditivo ele começa com a orelha externa, capta os sons, os encaminha para um tímpano por meio do canal auditivo. Os estímulos sonoros são amplificados no estribo pela ação das células sensoriais. São gerados impulsos nervosos que interpretam esses sons. E o processo de conversão, né, do estímulo sonoro em som audível é feito pelo centro de audição do córtex cerebral. Quando essa parte do cérebro entra em ação, os sons eles são reconhecidos e diferenciados segundo a sua origem. Esse detalhe é crucial para que a pessoa consiga distinguir se o som é de voz humana, de música, de objetos, de ruídos. Como a função auditiva é bem complexa, é preciso que cada parte seja explicada detalhadamente, né? Então, esse foi o meu entendimento, né? E o que eu tenho para explicar sobre essa questão da biofísica da audição. E muito obrigada pela atenção.